Imagina uma chama que atravessa toda a história. Ela acende nas florestas da Índia antiga, nos hinos dos Vedas, passa pelo Egito, pela Pérsia, pela Grécia, e num certo ponto é confiada a um povo pequeno, teimoso, no meio do deserto. Esse povo é Israel. E a pergunta que abre o nosso programa de hoje é simples, mas é das mais delicadas que existem. Por que justamente Israel? Foi escolhido por ser melhor que os outros ou foi escolhido para uma tarefa? Hoje, em Conversas que Transformam, a gente resgata uma ideia antiga que está num clássico de esoterismo, Os Grandes Iniciados, de Eduardo Chirré. E atualiza essa ideia que a gente busca lá atrás com a nossa bússola de sempre, o Evangelho Eterno de Oswaldo Polidoro. E vamos descobrir uma coisa surpreendente. A doutrina do caminho não nasce do nada. Ela vem de longe, de muito longe, de uma corrente que liga a Índia de Krishna aos profetas de Israel. Povo escolhido, essênios, linha profética, 3 termos para uma só história, a história de como o céu foi entregando as verdades à humanidade, pouco a pouco, era a era. Conversas que Transformam. Seu podcast sobre espiritualidade. Uma conversa sobre o que é importante para a sua evolução, para você aproveitar melhor a vida. Uma conversa que transforma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conversas que Transformam. É isso mesmo, lembra que a gente vai te lembrar que é o mesmo programa Divinista de 21, 22 anos, só que com uma carinha nova, com uma roupaginha nova, mas é o mesmo programa que a gente está aqui, porque a gente vai lembrando isso para você esse mês. Acho que o mês que vem talvez a gente não precise mais lembrar, mas seja bem-vindo ao Conversas que Transformam agora, Conversas que Transformam, lembra disso, tá bom? Esse continua sendo o nosso espaço toda semana para refletir sobre as verdades divinas fundamentais e sobre as coisas importantes da vida, a nossa origem, o processo evolutivo e a sagrada finalidade de todos nós. Pois é, e hoje, nesse Conversas que Transformam, nós estamos com mais um episódio da série Mestre de Todos os Tempos. Nessa série, a gente resgata as verdades fundamentais que a gente comenta aqui desde sempre, como é que elas foram feitas lá atrás, ditas lá atrás, traz para cá. Estou aqui, Lenira, sou Lenira, Jorge Rufino, Vinícius, para falar com você sobre isso. E a gente já vai falar hoje sobre o povo escolhido, o povo maravilhoso de Israel. E para quem quiser caminhar com a gente, procure o portal Conhecer para Transformar, www.conhecerparatransformar.com.br, onde você pode baixar gratuitamente toda a obra de Oswaldo Polidoro, inclusive o livro O Evangelho Eterno. Agora, se você quiser receber na sua casa pelo correio um presente nosso, né? O livro Evangelho Eterno, mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Pois é, e aqui é aquele recadinho, só para lembrar você. Nós vamos agora, o portal Conhecer para Transformar, ele vai mandar para você as dicas. Olha, saiu isso no Instagram, saiu isso no TikTok, olha esse shot do programa. Então, a gente vai cadastrar o seu número de WhatsApp com você que vai pedir o Evangelho Eterno. E se você não for pedir o Evangelho Eterno, porque já tem e quer que a gente cadastre, de qualquer forma a gente vai cadastrar do ano todo. Sim. E vai te mandar essas dicas, esses lembretes. E se ele não quiser? E se não quiser, Jorge Rufino, a gente faz o quê? Você só diga assim, no primeiro que você receber, olha, por favor, não me mande mais. Nós não vamos ficar sentido não, tá? Nossa amizade continua numa boa, você avisa a gente. Se você não avisar, a gente continua mandando, tá bom? Então, com a marca Conhecer para Transformar, nós estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok. E você que nos acompanha pelo YouTube, Conhecer para Transformar, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário, né? É assim que você ajuda a gente no trabalho para alcançar mais e mais pessoas. E você pode também mandar perguntas. Não tem problema que você mande perguntas de um programa no outro. Então, vamos supor, hoje nós vamos ter aqui grandes informações maravilhosas. De repente, você ficou com uma dúvida. Entra em qualquer um deles, lá no Instagram, pode ser no Instagram, acho melhor até, Conhecer para Transformar, e falar, olha, fiquei com uma dúvida, ou então, não concordo com isso. A gente... já vou lembrar o nome do bloco, é Papo Aberto, a gente volta e conversa com você, tá bom? Mas agora vamos ao nosso querido Vinícius, nosso convidado. Boa noite. Pedro, boa noite, Pedro. O que é isso? Bom dia, seja bem-vindo. Dá lá nosso espaço de oração também, Vinícius.
Bom dia e venham orar conosco, né? A gente está todos os sábados às 10 horas da manhã na Rua Caeté 720. O essencial. A gente vai à raiz do tema. Repete, porque você entrou em cima da vinheta. No bloco, o essencial, a gente vai à raiz do tema. E a raiz de hoje é uma frase que costuma ser mal entendida. Povo escolhido. Quando a gente ouve isso, pensa logo em privilégio, em preferência, em um Deus que ama mais uns do que os outros, né, Lenira? Pois é. Vinícius, como que a gente pode entender esse termo povo escolhido? Né? Israel foi escolhido por ser favorito de Deus, por ser especial? Ou tem outro entendimento aí nesse termo povo escolhido? Existe um porquê, né, do povo hebreu ter sido escolhido, né, digamos assim. E tem a ver com o histórico kármico, né, dos espíritos que viriam a encarnar no seio do povo hebreu, né? Então, para a gente entender, eu queria propor uma parábola, né? Então, imagine um encanador jovem, né, talentoso, e aí ele é chamado para fazer um serviço numa sexta-feira, né, na casa de uma senhora sábia, né, que estourou um cano lá, e ela chama. E ela paga adiantado para que esse encanador pudesse comprar material e tal. Só que ainda muito jovem, né? Ele é convidado por uns amigos para ir à praia, né? Passar o fim de semana, e ele não resiste, né? Então ele pega esse adiantamento, né, da senhora sábia e desce para o litoral, né? E fica devendo esse serviço. E a senhora sábia, ela é obrigada a chamar outro encanador para fazer aquele serviço, né? E aí, muitos anos depois, estoura um novo cano, né, na casa dessa mesma senhora sábia, e ela se lembra daquele encanador talentoso e pensa, ele é capacitado para fazer esse serviço e ele tem uma dívida. Né? Vamos ver se ele tomou jeito. Vamos ver se ele tomou jeito. Passaram muitos anos, ele está mais maduro, né? Então... vou dar uma nova oportunidade, né, para que ele possa saldar essa dívida e ele é capacitado, ele pode prover um bom serviço, né? Então, o povo hebreu, ele é como esse encanador, né, jovem, talentoso, e essa senhora sábia é como a justiça divina, né? Então, lá atrás, em Capela, né, esses espíritos erraram, né, digamos assim, doutrinariamente. Então a justiça divina concede uma nova oportunidade aqui na Terra para que eles possam resgatar. Oswaldo Polidoro precisava dizer, a justiça divina não pune, ela oferece oportunidades. Então, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Por que o povo hebreu tinha uma dívida kármica, mas a gente precisa deixar claro o seguinte, é a dívida kármica de uma porção de espíritos espalhados no planeta todo, que num determinado momento foi canalizado para lá. Mas, então, o que aconteceu? Por que eles tinham essa dívida? Sim, o mestre ele tem um folheto, né? Que tem o título Israel, né? E aqui é claro, Israel não é o Estado, né? O país que hoje existe, mas Israel é uma palavra que diz respeito ao povo hebreu, né? Então, esse folheto é Israel, escolhido para quê? Daí, o título do folheto é Israel, sua origem e seu destino. Nele, o mestre Polidoro diz assim, no seio da legião adâmica, né, que são aqueles espíritos representados no livro de Gênesis por Adão, né, vinda expulsa de um dos planetas da constelação da Cabra, né, que é Capela, boa parte dos errados ou criminosos era de caráter dito religioso, sectário ou pertencente a ismos que, falando em Deus, na verdade, na justiça divina, tudo torcia, desviara, hipocritizava, etc. Daí ele vai agora especificar, né? Cada errado ou criminoso deve ressarcir no sentido do erro ou do crime. E, portanto, aos errados de caráter religioso, importava assim terem que se consertar. Na terra, tais errados formaram a porção que veio a ser o povo escolhido, o Israel, aquela raça que, ressarcindo culpas, viriam a ser iniciados, profetas, mestres, despontando como grandes líderes nas coisas de Deus, do Espírito, do cultivo dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades,
os veículos da comunicabilidade dos anjos, ou espíritos mensageiros, ou desencarnados. Pois é interessante isso, porque a gente sempre costuma dizer assim, não existe assim, eu errei, ele errou, esse povo errou, porque quem garante, né? Onde nós estávamos naquela época encarnados? Onde nós vamos estar, né? Então, é aquilo que você falou. É uma questão da porção que veio para cá. E que naquele momento foi juntado ali, naquele pedacinho de terra, naquele povo, para poder fazer o que tinha que fazer. Perdão. Fala. Não, pode falar. O mestre Oswaldo Polidoro falaram-nos esse povo escolhido, esse povo designado para uma tarefa. Então, e aí que eu falo, ele foi escolhido como uma oportunidade de redimir, né, esses erros cometidos em Capela. Mas qual foi essa tarefa redentora? Quer dizer, como é que ele iria fazer isso aqui no planeta? Até para eles, para nós próprios, não vou nem falar eles, aprendermos, né, de fato. Então, no Evangelho Eterno, né, no primeiro capítulo, o mestre tem um trecho, né, que tem o seguinte título: Israel escolhido para quê? Né? E nele ele diz assim: a lei é para toda a carne, né? Então os 10 mandamentos, né? O verbo modelo é para toda a carne, que é Jesus. E os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, também são para toda a carne. E tudo isso que foi prometido por Deus veio através do povo escolhido. Entretanto, para a desgraça do povo escolhido, sempre foram surgindo sacerdotes ou rabinos, ou escribas e fariseus hipócritas, desviando a verdade, criando caminhos errados, vendendo fingimentos ou simulações, blasfemando contra os dons do Espírito Santo e os seus sinais e prodígios, a comunicabilidade dos anjos ou espíritos mensageiros. Então, né, o povo hebreu ele foi escolhido para receber os 3 pilares, né, da doutrina do caminho, que são os 10 mandamentos, o exemplo de Jesus, e a generalização dos dons, né, que Jesus produziu no dia do Pentecostes. Né? Você sabe que quando o Vinícius falou que de Capela vieram os errados doutrinários, porque quando você corrompe a doutrina, quando você corrompe os pilares espirituais fundamentais, que é o comportamento, que é o bem-fazer, são os dons mediúnicos praticados, toda a sociedade descamba. Todos os outros crimes vêm daí, né? Exato. Porque se eu não entendo minha origem, minha sagrada finalidade, o respeito que eu devo ao outro, que o outro é uma centelha e tudo mais, tudo vem daí. E aí Perdão. Hoje nós estamos nos atropelando. E aí eu só vou repetir aquilo que o Vinícius falou, que é do folheto. Israel foi escolhido para entregar à humanidade os 3 fatores iniciáticos de doutrina do caminho, mais tarde chamado de cristianismo. Então, toda vez que a gente falar aqui doutrina do caminho, é aquela doutrina entregue por Jesus, quer dizer, remodelada, reforçada de todos os iniciados por Jesus, chamava da doutrina do caminho. Então, falou doutrina do caminho, é aqueles ensinamentos de Jesus. Isso muda tudo, né? Se escolha é tarefa, então não cabe orgulho. Cabe responsabilidade. Valia para Israel há 2, 3, 4 mil anos atrás, vale para o Brasil nos dias de hoje. Não cabe orgulho, cabe responsabilidade por estar aqui entregue ao Evangelho Eterno. É como uma mãe, né? Você, olha, tua responsabilidade, você não varreu a casa, você não lavou a louça, agora você vai lavar a louça a semana toda. Então, é você. É responsabilidade. Eu não vou assim, tá vendo? A mãe me mandou lavar que eu sou a boa. Não é isso. O escolhido, né? o escolhido não é o que está acima, é o que carrega o peso para os outros. Exatamente. E olha que repara que são os 3 fatores exatamente o que a doutrina do caminho ensinada por Jesus, né? Que é viver a lei, imitar o verbo exemplar e cultivar a revelação. Isso para que não falte consolo, não falte advertência, não falte aquele puxão de orelha. É essa a função da revelação. Então, eu quero fazer um pleito de gratidão. Eu tenho um pleito de gratidão ao povo hebreu, a Israel antigo, vamos dizer assim, o Israel não é o povo hebreu, né? Por esses 3 legados divinos, fundamentais, que vieram aos trancos e barrancos. Não importa se mataram a maior parte dos profetas, se mataram Jesus, mas através do povo hebreu, que a gente agradece muito aqui,
enraizou-se no planeta, uma boa parte do planeta, né, Vinícius? Os 10 mandamentos, o profetismo, que é o mediunismo, e o exemplo de Jesus. Mas tem um detalhe histórico fascinante. Essas verdades não começaram em Israel. Elas chegaram em Israel. Vinham de muito antes, né, Ale? Pois é, a gente já contou essa história aqui e a gente vai encostar lá no livro que dá nome à nossa série, que é Os Grandes Iniciados de Dot Shiré, que vai falar de 2 grandes correntes semitas da humanidade. Porque, na verdade, a gente tem 2 correntes, a ariana e a semita. Mas hoje a gente vai falar das 2 grandes correntes semitas da humanidade, pelas quais a doutrina do caminho chegou a ser o que é. Quais são essas 2 correntes semíticas pelas quais vieram esses conhecimentos, Vinícius? São 2 grandes matrizes, né? A primeira é na Índia, né, que o Edward Shiré chama de corrente ariana, né? E a gente tem uma datação um pouco mais precisa porque as escrituras falam de datas astrológicas, né? Então, pelos cálculos, por exemplo, os Vedas a gente não tem uma referência, mas Rama é numa época que eles chamavam de, até o nome é engraçado, né? Treta Yuga, né? E que é calculado mais ou menos em 7.300 antes de Cristo, né? Já Krishna vem em Dvapara Yuga, né? Que é 3.200 antes de Cristo, né? E aí a gente tem depois o elo, né, com o povo hebreu, que é o patriarca Enoque, né, que vai trazer esse conhecimento para o Oriente Médio, né? E aí a outra corrente, e aí sim a chamada corrente semita, né, que é situada no Egito. E aí a gente não tem uma datação muito precisa porque depende de evidência arqueológica, né? Mas lá, claro, o grande iniciado que a gente conhece é o Hermes Trismegisto, né? Que é situado mais ou menos 2.700 anos antes de Cristo, né? E aí, claro, a iniciação hermética, né, do Egito vai dar origem a todos os iniciados gregos, né, que estudaram no Egito, que é Orfeu, Pitágoras e Platão. E mais tarde, né, claro, um grande iniciado que vai se iniciar no Egito é Moisés, trazendo, né, esse conhecimento do hermetismo para o seio, né, do povo hebreu, em particular para a ordem dos profetas, né, de Israel. Sensacional. Assim você vai entender um pouco mais, né, o florescer de vários pensadores, Orfeu, Pitágoras, Platão, a turma toda, né, da Grécia. E aí tem aquela promessa de Krishna, né, que ele diz sempre que precisar eu volto, se precisar eu volto. Então, claro, são 2 correntes, mas é o mesmo programa divino de informes, né? Então, no Bhagavad Gita, o Krishna diz assim, no capítulo 4, né? Sempre que o mundo declina em virtude e justiça, sempre que imperam o vício e a injustiça, venho eu, o Senhor, e apareço no meu mundo em forma visível, nascendo e vivendo como homem entre os homens. A minha influência e doutrina destroem o mal e a injustiça, e restabelecem a virtude e a justiça. Muitas vezes já apareci assim, e muitas vezes aparecerei ainda. Então, na própria tradição védica, né, eles reconhecem, né, Rama e Krishna como sendo o mesmo avatar que eles chamam, né? E nós sabemos, né, que esses grandes iniciados são encarnações, a maioria deles, né, do mesmo Cristo restaurador, né, que tem vindo à carne há muitos isso é legal. Olha, tem numa fonte resgatada aqui dos grandes iniciados que ele fala assim: tal é a revelação da história, essa continuidade, esse fio contínuo, né? Tal é a revelação da história, contínua, graduada, multiforme, como a natureza, mas idêntica em sua origem, una como a verdade, imutável como Deus, una como a verdade. Muito legal essa frase, una como a verdade. Eu acho essa frase muito linda. Ela diz que a verdade não tem dono, não tem carimbo de seita, ela é uma só. E vai se mostrando, na verdade, aos poucos, né? Vinícius, vamos só voltar. Como é que veio? Conta um pouquinho, a gente até já falou sobre isso aqui no programa, esse contato Índia-Israel, né? Como que essa raiz veio lá
para dentro de Israel. Sim, o grande elo, né, é o patriarca Enoque, de antes do dilúvio, né? E vejam, Noé é o patriarca do dilúvio, né? Aquele que conduz a arca, né? Ele é situado mais ou menos a 2000 anos antes de Cristo, né? Então, Enoque é anterior a ele, né? Então, nessa época, né, Enoque trouxe esse conhecimento do vedismo para dentro, né, da ordem de profetas de Israel. E na Bíblia dos Espíritas, o mestre diz assim, no item 50. Antes de Jesus Cristo, a revelação estava enclausurada nos cenáculos iniciáticos, nas escolas esotéricas. O essenismo era a escola de profetas de Israel, a ordem dos nazireus, a mais profunda em lastro histórico, pois deriva diretamente do vedismo iniciático, onde a fora buscar Enoque, o patriarca antediluviano. Olha, antes do dilúvio, Enoque já tinha ido até a Índia trazer os ensinamentos para o seio do povo hebreu. Jorge, vamos dar nosso WhatsApp de novo, porque o pessoal pediu o Evangelho Eterno, que tem muito disso. Você nos acompanha, tá, por todas as mídias possíveis. Se quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é Código de Área 11, né? Estamos aqui em São Paulo. WhatsApp 996084846. E nas páginas, a página Informes Divinos, também tem um link para você baixar gratuitamente o livro Evangelho Eterno, em português, em inglês e em espanhol. Nossa página nas diversas mídias chama-se Informes Divinos. Estamos no TikTok, Facebook e Instagram. Exatamente. Mas me conta um pouquinho aí como a gente chegou nos essênios. Então, o patriarca Enoque, ele fundou, né, a ordem dos nazireus, que com o tempo também foram chamados de essênios, né? Então, é claro, né? Aí toda essa cadeia de patriarcas, né, depois com Abraão, né, iniciando os patriarcas depois do dilúvio, né, e mais ou menos por volta de 1500 a.C. também veio Moisés, né, aí consolidou, né, o conhecimento também do hermetismo para dentro dessa mesma ordem dos essênios, né, e aí, né, então esses essênios eles congregavam, né, eles amalgamavam, né, todo o conhecimento do vedismo da Índia, né, trazido pelo patriarca Enoque, e do conhecimento do hermetismo do Egito, né, trazido por Moisés. E aí eles mantiveram viva, né, essa prática. Depois Samuel teve que reorganizar, né, a ordem e tal. Mas por séculos eles mantiveram vivas as verdades divinas e a prática do profetismo para que recebessem lá na frente Jesus, né, e João Batista, né. Então, no Novo Testamento dos Espíritas, o item 34, ele diz assim, repetimos ainda que com o triunfo de Jesus, os cenáculos essênios foram fechando suas portas, para se incorporarem ao caminho do Senhor. É que com o advento do Messias, a escola de profetas de Israel terminara sua função oculta, ficando na obrigação de trabalhar pela extensão do Consolador sobre toda a terra. Olha, emocionante. É emocionante. Eu queria lembrar que na nossa veia doutrinária corre o sangue de todas as civilizações. E a gente não pode esquecer que também o Maomé vai beber lá atrás, né? Ele reconhece o patriarca Abraão, né? Então, a gente precisa pensar direitinho sobre isso. E a gente vai terminar esse bloco com uma frase que está lá no Evangelho Eterno, o Espírito Profético da Bíblia. Aquela doutrina secreta trazida por Enoque da Índia, com seus 7 graus iniciáticos fundamentais, tal era o que cultivavam os nazireus, os profetas hebreus. Isso aprendiam e cultivavam nos cenáculos essênios. A geografia pode enganar, mas a corrente é uma só. Quando a gente fala de Israel, está falando também da Índia, né? Pois é, isso põe a gente numa posição de humildade, né? Me faz compreender o seguinte, hoje nós temos que compreender, olha, a minha tradição filosófica, a minha tradição religiosa, minha tradição espiritual, é contribuição de várias outras. A gente é herdeiro de uma corrente muito mais antiga do que a gente imagina. Então, não tem essa, eu sou melhor, aquele é melhor. Nós somos o produto de um trabalho histórico, doutrinário imenso, maravilhoso e sacrificial.
Mas a gente terminou esse bloco do programa, a gente volta já já. Fica aí com a gente, tá bom? Na vida real. Ali, gente, no bloco A Vida Real, a gente sai um pouquinho da teoria. A gente pretende sair da teoria, mas a gente volta muitas vezes da teoria e pergunta, e daí? E daí? O que é essa corrente antiga, essa raiz da Índia, essa raiz do Egito, tem a ver com a gente hoje, com a minha espiritualidade hoje, concreta do dia a dia? Isso que eu tenho hoje como padrão filosófico, espiritual, religioso, se você quiser falar, usar essa palavra. É para isso que a gente traz essas reflexões. Porque é fácil a gente ouvir os termos, né? Vedismo, essenismo, Enoque, e achar que isso aí é coisa de museu. Mas a doutrina diz que essa raiz mexe diretamente com o jeito como você reza, como você sente e busca, e a sua busca em relação a Deus. Hoje em dia, né? É verdade. E, Vinícius, essa sabedoria que veio da Índia, o que é que ela ensinava no fundo? Porque a gente não quer ficar com isso lá atrás, né? Não. A gente quer trazer para cá. O que que ela ensinava no fundo que ainda pra gente é fundamental e vale a pena? A sabedoria védica, né, já ensinava desde há muitos milênios, né, que nós somos espíritos imortais, né, que habitam corpos mortais, e que cada um de nós é uma expressão da mesma essência divina, né? Que nós chamamos de Deus. Por exemplo, no Bhagavad Gita, no capítulo 2, tem um trecho que é assim: sabe que o ser absoluto, de que todo o universo tem o seu princípio, está em tudo e é indestrutível. Ninguém pode causar a destruição desse imperecível. E esses corpos caducos, que servem como envoltórios para as almas que os ocupam, são coisas finitas, coisas do momento, e não são o verdadeiro homem real. Eles perecem como todas as coisas finitas. Aí mais adiante, né, no capítulo 15, é dito assim: nesse mundo há dois princípios, um perecível e outro imperecível. O perecível é a totalidade dos seres viventes. O imperecível é denominado o imutável. Mas há outro princípio, o mais elevado, a que se dá o nome de Espírito Supremo, o Senhor eterno e infinito, que preenche e mantém os três mundos, né? E aí, é claro, né? Vamos destrinchar tudo isso aí agora. Essa sabedoria, né, essa realidade, né, que é retratada aqui no Bhagavad Gita, ela também essa informação vem para o seio do povo hebreu, né, pelo patriarca Enoque, e aí vai chegar lá a Jesus, né, e Jesus, ele vai ensinar a mesma realidade, né, quando ele disse: vós sois deuses, né, repetindo algo que também já estava no Velho Testamento, e ele também dizia: o reino de Deus está dentro de vós, né, então essa mesma realidade que nós somos centelhas divinas, né, desabrochando essa essência que é da mesma essência que Deus é, né, e rumando para uma sagrada finalidade, ou para desabrochar esse reino de Deus que cada um tem dentro de si, né? E tem uma coisa interessante nesses textos que o Vinícius resgatou, porque ele vai falar de Deus, ele vai falar da gente, porque ele vai, como você falou, né, esse Deus absoluto, imperecível, ele dá uma ideia de essência, porque ele fala de essência, né? Resgata, não é nem resgata, ensina que Deus não é aquela pessoinha lá no canto do universo, que nossos corpos não são os mais importantes da nossa existência e que eles perecem, mas nós continuamos. Então, no fundo, essas informações, elas se perderam um pouco, né, Vinícius? Jesus falou: Deus está dentro de vós, etc., mas a gente meio que perdeu isso, e é uma pena, porque se gastou muito tempo colocando isso no planeta, né? Muito esforço, tudo muito. Um sábio já disse recentemente na história, né? Depois dos Vedas, tudo que veio para a humanidade foi repetição. Melhor que isso, Oswaldo Polidoro fala: existe um programa divino de informes para toda a humanidade. Então essa frase é mais mestre de todos os tempos que existe. O divino promete, mas sempre que a verdade enfraquecer, eu, Senhor, né? Eu volto a aparecer.
não numa região ou numa religião, mas em cada era, em cada época, em cada lugar, em cada povo. Eu quero só voltar um pouquinho, porque assim, olha, toda vez que você, eu, todos nós estamos aqui, procuramos Deus dentro da gente, não é uma loucura, né? É uma realidade. É uma realidade. Porque a gente foi ensinado assim, porque isso é a verdade. E eu vou até trazer o verso 7, de novo aqui, do Bhagavad Gita. Em qualquer lugar e sempre que a verdade vacilar e a mentira dominar, eu me manifestarei, ó descendente de Bharata. Que é aquilo que o Vinícius falou lá atrás, né? É uma continuidade, é o renascimento, é tudo mais. E o Polidoro lê a história inteira assim, né? Krishna, Moisés, os profetas, Jesus, degraus de uma mesma escada e não religiões concorrentes, e não irmãos separados por correntes religiosas. É muito triste isso. Tem uma coisa que está na hora de nós entendermos, e toda a humanidade entender, que é o que o Polidoro fala, e marca muito, que nenhuma verdade de fora é mais importante do que a verdade de dentro. O reino de Deus, que cada um precisa fazer, desabrochar em si mesmo. O Vinícius falou no começo do programa. O nosso objetivo é desabrochar o Deus interno que nós somos, na nossa intimidade. Hein? Mas tem uma coisa que a gente pode estranhar. Não deveria nem estranhar hoje em dia. Que é, por que era tudo tão secreto? Por que era tão sigiloso? Hoje em dia a gente tem uma porção de coisa secreta e sigilosa, então a gente nem deveria estranhar muito. Mas conta pra gente por que era tão sigiloso, tão secreto, todos esses ensinamentos, etc. Se bem que na Índia não era tanto, né? Então, era uma necessidade da época, né? E tem até uma série da Amazon, né, que chama A Casa de Davi, em que retrata um pouco isso, né? Por que era necessário? Porque nela aparece o rei Saul, né? Que, enlouquecido, né, pela sua sede de poder, tem um momento que ele manda matar, né, os profetas de Israel lá da época, e também manda queimar as escrituras, né? Então a revelação ao longo da história sempre foi alvo, né, do poder temporal, né, dos poderosos do mundo, né? Então todo esse simbolismo, esse ocultismo, né, esse secretismo dentro de cenáculos foi necessário, né, para manter preservado, né, esse conhecimento das verdades divinas e também viva a prática, né, da revelação. As mediunidades. E qual era o motivo assim, fundamental de querer exatamente? Porque, normalmente, a perseguição eram os profetas, né? Normalmente. Por que isso? Por que os profetas? Qual era o medo dos profetas que se tinha na época? Porque a revelação ela sempre vai trazer, né, a realidade sobre as verdades divinas, né? E então, você calando, né, digamos assim, a revelação, você pode colocar o que você quiser, né? E aí, sem ser desmentido, né, digamos assim. Tanto é assim, né, que quando Jesus, né, eventualmente, finalmente, né, veio generalizar os dons, né, veio praticar ostensivamente os dons, ele pagou com a vida, né, esse feito, né, digamos assim. E então é isso, né? Porque a revelação sempre contraria, né, os interesses mundanos. Com certeza, exatamente, confronta o poder temporal. A gente precisa lembrar o seguinte, que até Jesus, isso está lá no Evangelho Eterno, por isso que a gente fala assim, pede o Evangelho Eterno, né? Pede que a gente te manda de graça, gratuitamente, e além disso, com muito carinho, tá? Antes de eu ir para essa frase, dá o WhatsApp novamente. Para quem quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para nosso WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. E você vai receber também uma pergunta, né? Podemos continuar mandando informações para vocês por esse WhatsApp? Você vai responder sim ou não, tá? Olha, até Jesus Cristo, o Ministério do Consolador teve caráter esotérico, fechado. Depois disso, foi tudo aberto. Então, a gente vive do lado de cá dessa virada. O que era segredo de cenáculo, hoje está aberto. Isso é um presente. Isso é também uma responsabilidade. Então, a revelação, os 12 minutos, deixou de ser privilégio de poucos para ser direito de muita gente, né? Então, esse é o grande legado de Jesus, que veio através lá da linha profética dos hebreus, né?
a quem a gente agradece. E eu ia falar, bom, você fala bastante aí, mas qual é a síntese da mensagem? Está na palavra de Jesus. Ele disse: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, os informes divinos é para toda a humanidade. Sempre foi. Vamos ao próximo bloco? Papo Aberto. No Papo Aberto, a conversa abre um pouquinho, a gente pretende que abra um pouquinho, e a gente chega na palavra do título de hoje, que mais intriga: essênios, aqueles homens de linho branco. Era de linho branco? Pelo menos aparece assim, se era ou não era, a gente não sabe, né? À beira do Mar Morto, que a maioria das pessoas só conhece de ouvir falar, né? Então, deixa eu lembrar que a gente está esperando as suas perguntas, tá bom? Então, no livro Eduardo Chirré, no livro Os Grandes Iniciados, o autor Eduardo Chirré, ele dedica páginas lindas a todos os mestres do passado. No livro sobre Jesus, principalmente sobre Jesus, e ele diz uma coisa que conversa exatamente com o que o mestre Oswaldo Polidoro ensina nos dias de hoje, que os essênios era o fim de uma linha muito antiga. Que o Vinícius trouxe aqui muito bem, muito bem. Então, Vinícius, para a gente indo para os nossos arremates, por que importa tanto entender a doutrina do caminho vivida e ensinada por Jesus? Quem eram esses essênios? Só repetindo para quem chegou agora. Tá, né? Como a gente viu antes, né? Os essênios, eles foram os guardiães, né, do conhecimento doutrinário, amalgamando, né, desde aquele conhecimento védico, né, antigo, trazido por Enoque, né, da Índia, e também do Egito, né, que também foi incorporado com Moisés, né, no seio do profetismo hebreu. Então eles mantiveram a prática do profetismo viva, né, às margens do Mar Morto, do Lago Morto e outros cenáculos, e eles viviam nesses cenáculos, né, uma vida muito regrada, né, sob o chamado voto do Nazireu, né, que está no Velho Testamento também, em que eles não consumiam bebidas alcoólicas, né, não aparavam barbas de cabelo, né, e etc., né. E no Novo Testamento dos Espíritas, o mestre diz assim, né, a seita, como diziam, era dos nazireus, e não dos nazarenos, como fazem questão de adulterar os adulteradores. De texto. Seita dos nazireus era o profetismo hebreu, que começou com o patriarca Enoque, trazendo do Extremo Oriente o vedismo iniciático, radicando de forma esotérica nas terras do Médio Oriente, muito antes do dilúvio parcial, e aí Samuel foi após o seu reorganizador, né? Então, veja, o dilúvio foi mais ou menos há 2000 anos antes de Cristo, né? Então, antes disso, Enoque trouxe o vedismo da Índia, né? Então aí você tem todos os patriarcas depois do dilúvio, chegando Moisés em mais ou menos 1500 a.C., e aí teve uma pequena desorganização, então vem Samuel e reorganiza, né, a ordem dos essênios, tudo isso para receber Jesus e João Batista lá mais adiante, né? Pois é, e a gente vai dar um pulinho e falar o seguinte, e essa escola, ela não guardava poder, ela guardava serviço, né, bondade. Eles curavam, eles acolhiam, eles viviam do próprio trabalho, sem escravos, sem armas, sem rituais, sem sentido, né? E viviam segundo uma moral muito estreita, né? Antes de ser mística, era a vivência, né? Sim. Essa é sensacional, fala da escola de profetas de Israel, que foi criada por Samuel. Mas vamos adiante. Vinícius, dá uma fechada pra gente aí nesse tema de hoje. Então, um resumo bem apertado, né? Desde os Vedas mais antigos, né, e desde o Hermetismo, sempre foi ensinado a mesma realidade, né, que é sintetizada na frase vós sois deuses, né, chamando a atenção, né, para a realidade de que tudo que existe é manifestação, né, de Deus, que todos os seres são da mesma essência, né, que Deus é, e tem o mesmo propósito, né, de desabrochar essas virtudes divinas herdadas do Pai, né, rumando para a mesma sagrada finalidade,
que é a união divina, né? E para guiar, né, claro, a nossa marcha evolutiva, né, esse desabrochamento das virtudes divinas, a doutrina do caminho, ela apresenta 3 faróis, né? O primeiro é a lei moral, né, expressa nos 10 mandamentos, né, que é o nosso código de comportamento, né, conceitual, né? E já o segundo farol é o exemplo de Jesus, né, que é essa mesma lei de equilíbrio universal, só que numa expressão prática, né, a vivência no dia a dia dos 10 mandamentos. E é claro, o terceiro grande farol é a revelação, né, a prática dos dons, né, que sempre foram os veículos que trouxeram, né, as verdades divinas, né, e que devem ser praticados hoje publicamente, né, de maneira sadia, gratuita e a serviço de todos, né? Legal, gente, muito legal. Obrigada, Vinícius. A gente só vai repisar o seguinte: a nossa intenção aqui não é virar especialista em história antiga, é entrar na corrente, né? É receber a entrega de Israel, que veio trazendo a moral, o amor, a revelação, e passar adiante, né? Que veio com Jesus. E agora a gente vai para o nosso próximo bloco. Vamos lá? Vamos. Bombom nas redes. E o bombom nas redes, gente, é um respiro rápido para a gente levar a conversa para quem está com a gente aí no YouTube, trazer do YouTube também informações. E hoje a gente vai trazer um resgate impressionante, né, Jorge? Vamos lá? É um resgate muito impressionante que ocorreu lá em Apucarana, no norte do Paraná. Uma professora, né, uma moça, estava dirigindo o carro e viu uma cena que um idoso ficou com o pé preso no trilho do trem. Ela não pensou 2 vezes para abandonar o carro e puxar o homem dos trilhos. O tempo, isso está no noticiário, o tempo dela tirar o pé do senhor, passar o trem, foram 8 segundos. Eu fiquei aflita quando eu vi, gente, porque assim, é uma coisa, eu não sei se você chegou a ver isso, né? É impressionante, isso aí passou no CNN, né? Passou. Inclusive, ela aconteceu no dia 4 de junho, então o senhor João ali, 55 anos, e ele tem a mobilidade reduzida, ele estava atravessando a linha férrea e com um andador, e ele ficou preso ali, né? E tinha até um senhor ali tentando ajudar. E se afastou na hora que o trem chegou. Quando o trem estava chegando. Essa moça que fez esse salvamento, né, é uma professora chamada Kátia, que depois ela confessou que tinha pavor de trem desde a infância. Desde a infância, olha só. Ela tinha crise de ansiedade quando pensava em trem e superou o próprio medo para agir por puro instinto, para salvar a vida de um ser humano. Então, por que a gente trouxe isso, que bombou mesmo, viralizou, né? Isso é bondade, Amor. É altruísmo, é renúncia, né? Esse é o verdadeiro típico herói. O heroísmo não é aquele que pega em armas para matar o próximo em nome de Deus, não é aquele que quer se vingar, não é aquele que defende a honra matando o outro. E nesse caso, claro, a gente não precisa, né, arriscar a vida. Ela arriscou a vida, porque foi assim, ela tirou e acabou. Sabe o que me lembra? Vê o que você acha. Você acha que tem a ver? Me lembra um pouco a parábola do samaritano. Você acha que dá pra gente aplicar aí um pouquinho? O Vinícius trouxe a parábola do samaritano uma vez aqui. Né? Porque, o que você acha? Dá para aplicar? Não dá para aplicar nesse caso? Acho que sim, né? A pessoa que ela renuncia, né, ao seu próprio bem-estar pessoal, né, segurança, digamos assim, para ajudar o outro, né? Exatamente. E é um outro que não é da família, é um outro que ela não conhece. Então, no Evangelho Eterno tem um capítulo, como chama aquele capítulo que fala desilusões para evitar desilusões maiores. E ele fala da desilusão heróica, Sim. Né? Que não é aquele heroísmo que a gente conhece aí, do fanfarrão, do etc. Você ia falar? Não, para encerrar esse bloco, deixar bem claro, a gente não precisa mais arriscar a vida, mas às vezes precisamos sair da zona de conforto, né? Para olhar a dor do próximo e ajudar naquilo que pudermos. Ficou assim, né? O bombom nas redes, uma história inspiratória. Uma história inspiradora. Mas você procura na rede, você vai ver como o time foi preciso. Ela tirou o pé, o trem passou, né? Então é isso daí. E a gente vai então agora para aquele nosso momento de maior introspecção, tá bom?
momento de conexão. Nesse momento de conexão, a gente pega tudo isso que a gente conversou hoje e vamos traduzir numa prece. Então hoje nós vamos vibrar aí por todos os que buscam a verdade acima de religiões, pelos que carregam no seu tempo um pedacinho da revelação e por cada um de nós para que sejamos dignos herdeiros dessa corrente de mestre de todos os tempos. E claro, você pede por suas necessidades, por suas dores, mas também pede por todas as dores do planeta. Vamos desejar o máximo de bem, de amor, de coragem, de resistência aos nossos irmãos que sofrem, enquanto a gente faz junto essa oração. Oração dos Apóstolos. Sagrado princípio, Deus ou Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositário de tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne. De ti aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estiveste subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a tua presença e o teu auxílio. Não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça. Em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço tua presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina. Procure uma sessão mediúnica. Não, sabe o que eu ia falar para você? Vamos dar de novo o WhatsApp e as nossas mídias para o pessoal pedir o Evangelho Eterno? Primeiro o portal. Portal. As mídias do portal. No nosso portal, www.conhecertransformar.com.br, você pode baixar toda a obra de Oswaldo Polidoro. Lá tem livros, lá tem vídeos, lá tem texto que pode ser muito útil para você estudar junto conosco também. Estamos nas mídias com a página Conhecer para Transformar. Conhecer para Transformar. Então, Conhecer para Transformar, ele tem Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Tá? E a gente tem as páginas que eu e o Jorge tocamos, que é o Informes Divinos, que também tem o Evangelho Eterno lá para baixar gratuitamente na bio, que é também em todas essas mídias, né? Perfeito. Mas a gente pede para você quer o Evangelho Eterno? Você quer se aprofundar? Manda WhatsApp para nós. Fala, Jorge. E o nosso WhatsApp é 996084846. Agora o seu recadinho final. Eu estava dizendo aqui, e a sugestão, para nos dizer a orientação, procure uma sessão mediúnica. Procure uma oração em conjunto para orar para os outros no meio dos outros. Pelo menos uma vez por semana, né? Vamos lá, pessoal. Conversa que Transforma fica por aqui. Hoje nós vimos que Israel foi escolhido não para guardar a verdade, mas para entregá-la à humanidade, baseado nos 3 fatores da doutrina do caminho vivida por Jesus, que são a moral, o amor e a revelação. Vinícius, brigadão. Toda vez que você vem aqui, a gente fica assim, aprendendo muito, babando muito. Verdade. Fica assim, a gente às vezes até esquece, porque fica olhando o que você está falando, a gente esquece de continuar aqui. Mas que a sua semana de busca sincera seja de busca sincera e de paz. E lembre, a mesma chama que veio dos Vedas, passou por Enoque,
por Moisés e pelos profetas, corre na sua veia, corre na nossa veia, corre no nosso interior. Que ela te encontre de coração aberto. Viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Viva em estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana no Conversas que Transformam. Fique com Deus. Fique com Deus.